Olá, tudo bem? Meu nome é Claudiane Scheffer e desejo a todos os participantes do terceiro CPEC que tenham um ótimo dia. Hoje vim apresentar para vocês o artigo intitulado Análise de uma sequência didática elaborada por PIBidianos no contexto do ensino de ciências por investigação, de autoria de André Luiz de Oliveira, Ana Paula Aparecida dos Santos e Claudiane Scheffer, ambos do programa de pós-graduação em Educação para a Ciência e a Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Na introdução, a gente considera que o ensino por investigação ele é uma abordagem de ensino que propõe uma aproximação dos conhecimentos científicos dos conhecimentos escolares. Busca instigar a ação e participação dos estudantes, ao invés de agenciar a sua passividade. O Wellington 2000 ele afirma que existem diferentes tipos de atividades investigativas, que elas variam de acordo com o grau de abertura e com o grau de orientação. Todas elas apresentam elementos estruturais comuns, como identificar ou elaborar problemas e hipóteses, explorar, planejar possíveis estratégias para resolvê-los, analisar e interpretar os dados, avaliar os efeitos dos procedimentos e aprender a partir dessa avaliação. Como abordagem didática, o ensino de ciências por investigação, ele busca auxiliar o professor a colocar em prática habilidades que ajudem os estudantes a resolver problemas a eles apresentados, interagir com seus colegas, interagir e manusear os materiais à disposição, interagir com os conhecimentos já sistematizados e existentes, e a partir então de todas essas proposições, onde o aluno se torna mais ativo no seu processo de construção de conhecimentos, o professor ele precisa planejar a sua aula de acordo com os preceitos do ensino de ciências por investigação. Para isso, Carvalho e Saceron elas indicam a estruturação e implementação de sequências de ensino investigativas. Essas têm o objetivo de permitir que investigações sejam realizadas em aulas que, a princípio, são conhecidas como distintas e, por vezes, que não são associadas ao processo de investigação. O professor precisa garantir, então, que essas atividades desenvolvidas em aula sejam igualmente investigativas e tenham um problema claro que precise ser resolvido. As sequências de ensino investigativas, elas favorecem a alfabetização científica e elas também auxiliam na promoção de uma educação que seja emancipadora, que contribua para a formação do cidadão crítico, que ele seja capaz de compreender sobre os conteúdos científicos e biológicos e utilize esses conhecimentos em sua vida. A partir então desses preceitos, nós objetivamos neste trabalho analisar uma sequência de ensino elaborada por acadêmicos de ciências biológicas da Universidade Estadual de Maringá, participantes do PIB de Ciências, após a realização de encontros semanais que visaram a discussão sobre o ensino de ciências por investigação. Procuramos também identificar e avaliar quais preceitos do ensino de ciências por investigação são contemplados nessa sequência de ensino, a fim de ferir se as discussões dos encontros influíram no processo de desenvolvimento e construção das propostas pedagógicas. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa qualitativa de cunho documental. A proposta foi desenvolvida no ano de 2016, mediante as discussões sobre a temática do ensino de ciências por investigação. Para verificação se a sequência didática elaborada contempla aspectos de uma sequência de ensino investigativa, nós utilizamos como instrumento de análise os preceitos apresentados pelo grupo de pesquisa Lince 1, proposto por Motokani. Esses preceitos, então, eles apresentam características de sequências didáticas investigativas de ecologia que buscam promover a argumentação. A partir disso, nós adaptamos essas premissas em aspectos avaliativos para uma sequência de ensino investigativa, onde nós buscamos analisar a participação ativa dos estudantes, as atividades programadas, os conceitos científicos, produção de atividades, proposição de situações-problema, materiais de apoio, mediação do professor e a avaliação. Nos resultados e discussões, as sequências de ensino investigativas elas foram realizadas de acordo com o planejamento da professora regente,
Foi utilizado então o tema classificação dos seres vivos, incluindo os vírus e o reino Monera, de acordo com as recomendações das diretrizes curriculares estaduais de ciências do estado do Paraná, do 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. Essas sequências de ensino foram organizadas de acordo com os 3 momentos pedagógicos de Delizarkov, Angotti e Pernambuco. Essas sequências de ensino foram programadas para 10 horas aula, onde foram abordados, como já exposto, os temas de classificação dos seres vivos, vírus e reino Monera. Em relação à análise das sequências didáticas de acordo com os critérios e categorias adaptados de Motokane 2015, nós obtemos alguns fragmentos que puderam estruturar articulações em relação às categorias que nós instituímos anteriormente. A partir então desta análise, nós inferimos que em todas as aulas há momentos de proposição e resolução de problemas, contudo, muitas vezes eles se estendem a perguntas que não problematizam o fenômeno, mas sim só buscam introduzir os estudantes para uma próxima etapa. Os encontros são bem organizados em começo, meio e fim, o que possibilita fechamento e sistematizações de várias atividades, principalmente em relação à organização dessas atividades de acordo com os preceitos dos 3 momentos pedagógicos. As atividades, algumas são diferenciadas, outras são relacionadas à resolução de atividades escritas. As atividades propostas, então, nessa sequência didática, nem sempre se propõem a correções e partilhas em sala de aula. Algumas elas são indicadas para a tarefa de casa, o que pode barrar algumas discussões que poderiam ser importantes em sala de aula. Algumas atividades partem de problemas reais, sistematizam as informações e aproximam os conteúdos à realidade do aluno. Outras, contudo, elas partem de um caráter memorístico e não de situações problemas, e algumas também não propiciam a argumentação dos estudantes. Considerações finais, a proposta como um todo não contempla uma sequência de ensino investigativa, mas ela possui elementos que condizem com uma proposta baseada no ensino de ciência para investigação. Justamente por isso nós a nomeamos de sequências didáticas e não de sequências de ensino investigativas. A expansão da modalidade de ensino de ciência para investigação é de grande notoriedade. Nós observamos vários trabalhos no campo da pesquisa e ensino de ciências, e também há várias orientações nas diretrizes curriculares estaduais e na própria BNCC. Porém, ainda nós percebemos que há uma necessidade de superação entre teoria e prática na formação inicial, principalmente no que se refere aos preceitos de atividades investigativas, já que os estudantes eles perpassaram por vários momentos de discussões sobre o ensino de ciências para investigação. Contudo, nós observamos que nos planejamentos das atividades investigativas, eles apresentam algumas lacunas em relação à teoria e à prática investigativa em sala de aula. Tais dificuldades podem ser um reflexo da falta de familiarização com atividades investigativas, que geralmente são ausentes em toda a formação educacional do licenciando. Para isso, devemos considerar o professor em formação como um sujeito que está aprendendo, valorizar seus conhecimentos teóricos, suas experiências e também os seus saberes práticos, para que ele possa, então, rever, refletir e atribuir significados em sua prática de ensino e torná-la o mais investigativa possível. Nós, como professores formadores, então, nós devemos proporcionar discussões e condições para potencializar e ampliar propostas investigativas em sala de aula. Os cursos de licenciatura e projetos de iniciação à docência, eles devem também criar condições para o envolvimento dos professores em formação com atividades investigativas.
O ensino por investigação na sala de aula, ele requer que os professores mudem o seu papel, né? Alterem a dinâmica das aulas, tomem decisões, corram riscos, quebrem e enfrentem a rotina de forma a superarem seus dilemas, né? Não que seja fácil, realmente é um desafio. Faz-se necessário, então, a promoção de atividades investigativas também desde os primórdios escolares, a fim de potencializar essas práticas que promovam o diálogo, né, a argumentação, a problematização entre as construções científicas e o ensino de ciências. Muito obrigada a todos e todas, essas são nossas referências e o nosso contato. Muito obrigada, até mais!